Ichigo Kurosaki é o protagonista da principal série dos anos 2000, a que mais influenciou as séries que vieram posteriormente no mundo dos animes, o anime e mangá Bleach. Desde a sua infância, Ichigo demonstrou uma habilidade extraordinária, capacidade de ver espíritos e fantasmas. Tal condição o separou do restante de seus companheiros e marcou profundamente a sua vida. À idade de 15 anos, Ichigo se encontrou com Rukia, uma Shinigami que, após um confronto com o Hollow, viu-se obrigada a transferir seus poderes para ele, para que assim pudesse proteger a sua família e o mundo humano. Desse modo, Ichigo se tornou o Shinigami substituto, assumindo as responsabilidades e os deveres de um ceifeiro de almas. Com apenas 15 anos, Ichigo já era capaz de derrubar adultos com simples chutes. Ele se libertou fisicamente de um Kido, algo que nenhum humano comum deveria ser capaz de fazer, pôde resistir a uma investida por parte de um Hollow, um ser que destruiu uma parede de concreto com uma certa facilidade. A pressão espiritual de Ichigo era tão forte que deformou a percepção de Rukia, tornando impossível para ela detectar a presença do Hollow. Quando Rukia lhe deu seus poderes de Shinigami, Ichigo se tornou tão forte para ser capaz de derrotar o Hollow com um único golpe. Pôde resistir ao golpe de outro Hollow, cuja potência fez atravessar uma parede, resistiu a um monte de esporos explosivos, saindo praticamente ileso do ataque, e o poder espiritual de Ichigo é tão grande que afeta as pessoas que estão em contato com ele, sendo esta a razão pela qual Shed e Orihime despertaram seus poderes inatos de uma maneira similar. Ishida, ao entrar em contato direto com a espada de Ichigo, notou um grande aumento de poder, afirmando que já foi dito, mas isso não para por aí, já que ele se revelaria ser muito mais forte do que isso. Durante um certo trecho, Ichigo enfrenta um Menos, onde não apenas bloqueou seu Cero, mas também lhe causou danos o suficientes para fazer com que a criatura retornasse ao Ecomundo. Os Menos são Hollows compostos por uma amálgama de outros pequenos Hollows, tornando-os, por padrão, muito mais poderosos. Ichigo, sem poderes de Shinigami, resistiu a golpes de Ururu, que era capaz de fazer crateras com o impacto de sua força. Passando para o aspecto de velocidade, Ichigo é mais rápido do que a percepção de Hollows comuns, pôde se esquivar de flechas casuais de Ishida, armas que demonstram cruzar vários quarteirões da cidade em apenas segundos. Como complemento, Ichigo foi tão rápido que foi capaz de enganar a percepção de Renji, e também pôde reagir de maneira instintiva às flechas de Ishida. Para calcularmos, devemos saber que a força necessária para destruir uma parede é de 0,005 tons. Ichigo, por ser capaz de one-shotear a maioria dos Hollows, como sabemos, acabaria sendo 7,5 vezes superior, o que põe Ichigo com 0,0375 tons. Posteriormente, Ichigo consegue lutar contra Grand Fisher. Os menos podem ser compostos por algo entre 100 ou 1000 Hollows. Aqui no canal sempre tomamos o valor médio, então considerando que são 500, multiplicamos 0,005 por 500. Agora temos 2,5 tons. Ichigo está claramente numa desvantagem com relação a Grand Fisher, mas ainda é capaz de o machucar e resistir aos seus ataques. Então eu vou colocar uma distância de 4 vezes, porque eu não acredito que Ichigo de fato estivesse enfrentando Grand Fisher utilizando todas as suas capacidades. Por isso eu colocaria um total de 0,625 tons. Para ele conseguir se esquivar de ataques a queima-roupa de Yuryu e ser mais rápido do que a percepção dos Hollows, que deve ser maior do que a percepção humana, colocamos a velocidade, que seria a média, ou seja, 85 metros por segundo, vezes 2,5 por conta dos Hollows, 212,5 metros por segundo, 318 com relação ao combate com Grand Fisher, tendo um aumento de 50% em sua velocidade, e mais 50% contra Range, colocando ele e Range com uma velocidade de 1.4 vezes a velocidade do som. Posteriormente, no combate contra Range, Ichigo consegue ter uma luta parelha com ele. Para saber o poder de Range 20%, devido ao fato de que os Shinigamis apenas podem utilizar isso no mundo humano, é necessário saber o quão forte é Range em seu máximo. Range em seu máximo é mais forte que Ikako que é mais forte que Ganju que resistiu a esse impacto que fez o Sereitei tremer.
Vamos estar passando na tela um cálculo com relação ao quanto isso necessita de resistência da parte dele. Considerando a média, seria 5,7 gigatons. Considerando que Kako poderia vencer Shiba, que seria o menor valor dessa tabela, do menor possível, que seria 387,6 megatons, é racional pensar que ele conseguiria replicar o dano dessa bola de canhão, e range é ao menos 3 vezes mais forte do que Kako, que coloca com 17,1 gigatons de TNT, e estando em seu estado de 20%, 3,42 gigatons de TNT, mas vale lembrar que Range não estava lutando 100% com o Ichigo, mesmo estando nesse estado de contenção, ele ainda estava se contendo, então vamos colocar que Ichigo deveria ser ao menos 3 vezes inferior ao Range, se estivesse, claro, empenhado a matar o Ichigo. Byakuya casualmente blitzeia Ichigo sem esforço nenhum, porém ainda não é possível dar o certo nem a velocidade nem o blitz do Byakuya. Apenas sabemos que ele deve ser Mach 9,6 e no auge ao menos umas 5 vezes mais rápido do que isso. No treinamento com Urahara, Ichigo resistiu a múltiplas investidas através de paredes e pedras grandes, com o que aparentava ser um precursor do Getsuga Tensho, provocou uma grande abertura de terra que se estendeu a mais ou menos vários metros de profundidade. Após o treinamento com Urahara, Ichigo deve ao menos se colocar um pouco acima do range 20%, faz com que ele passe de 1,14 gigatons de TNT e se torne ao menos 4 vezes mais forte, tendo um aproximado de 4,5 gigatons, finalizando o arco com uma potência nível ilha e uma velocidade Mach 1.4. No arco da Soul Society, Ichigo destruiu os machados de Jidambo, armas com as quais o gigante podia ocasionar crateras no chão. Resistiu a golpes de um range 100%, que era 5 vezes mais forte do que quando eles lutaram no mundo humano, ataques capazes de destruir casas e edifícios sem problema algum. Ao recuperar a postura, Ichigo parou a espada de range com apenas as mãos e com um ataque direto o derrotou, indiretamente confirmando que Ichigo, após treinar, teve um aumento de 5 vezes nas suas estatísticas, ou mais considerando o fato de que Range era superior a ele no mundo humano. Depois dessa luta, não demonstrou muito até encontrar com Zaraki. Em primeira instância, o capitão da 11ª Divisão estava sobrecarregando Ichigo, que no máximo podia se defender de seus ataques, mas Zaraki, no primeiro golpe sério que ele conecta no Ichigo, é capaz de one-shotear, mostrando sua superioridade, o colocando com 128 gigatons de TNT, mas após se conectar com Zangetsu, Ichigo o igualou em força, fazendo com que Zaraki lutasse de maneira séria. Nesse estado, o Kenpachi podia partir edifícios de uma maneira muito mais casual, e o choque das espadas entre ele e o Ichigo foi suficiente para reduzir quarteirões a escombros. Ichigo, após retornar, deve ter superado Zaraki, mas não por muito, eu colocaria apenas uma diferença de 1,5 vezes, o deixando com 192 gigatons de TNT. Zaraki, a sério, por sua vez, conseguiu resistir a um Getsuga Tensho de frente, que coloca com um mínimo triplo do seu poder base, uma vez de que o Getsuga Tensho é 2 vezes no mínimo mais forte do que o poder base do Ichigo. Ao finalizar, segundo as palavras de Zaraki, Ichigo foi o vencedor da luta, embora visualmente tenha parecido mais um empate. Após esses acontecimentos, Ichigo treinou para dominar a Bankai, técnicas que, segundo as palavras de Yoruichi, incrementa o poder do usuário de 5 a 10 vezes. Considerando a vantagem que posteriormente Ichigo terá em cima de Byakuya, o valor mais correto deve ser o de 10 vezes. Justo alguns momentos antes de Rukia ser executada, Ichigo apareceu e parou de maneira casual a Sokyoko, uma espada dupla muito grande que é mencionada como tendo poder concentrado de 1 milhão de Zanpakutos. Em seguida, procedeu a demonstrar o quão forte se tornou, deixando fora de combate vários tenentes sem sequer desembainhar a sua espada. No instante seguinte, foi interceptado por Byakuya. Lutaram de uma maneira bastante igualada por um tempo, até que o capitão liberou a sua Bankai,
demonstrando uma vasta superioridade a Ichigo. Em resposta, Kurosaki também liberou pela primeira vez a sua Bankai. Já de início, superou a velocidade instintiva do capitão em até 2 ocasiões, bloqueando com a ponta da espada as lâminas da Senbon Sakura. Byakuya parecia ser levemente superior ao próprio Ichigo, mas não por uma distância muito grande. Eu colocaria apenas 20% mais forte do que o Ichigo com a sua Shikai, tendo aproximadamente 230 gigatons de TNT e 2,3 teratons de TNT com sua Bankai. Ichigo, por sua vez, com a Bankai iria para 1,92 teratons de TNT e com a máscara Hollow, que tem o mesmo multiplicador que a Bankai, 19,2 teratons de TNT. Uma de suas melhores demonstrações em termos de velocidade foi quando bloqueou em investida omnidirecional do que provavelmente eram centenas ou milhares das lâminas afiadas de Byakuya, feito que foi calculado em níveis hipersônicos, mas conforme o combate avançava, Ichigo se aproximava do seu limite, coisa da qual Byakuya tirou vantagem e começou a sobrecarregá-lo com vários ataques. Lembra-se de que estimamos a velocidade de Byakuya em ao menos Mach 9,6. Por ter feito aquilo de forma casual, sua velocidade real deve ser ao menos 5 vezes maior. Isso multiplicado por 5 por conta do fato dele estar na Soul Society, nós temos aproximadamente o valor que está escrito aí na tela. A velocidade do Ichigo deve ser ao menos 6,86 vezes superior à velocidade de Byakuya, tanto em base quanto na Bankai, porque a Bankai multiplica todos os atributos por 10 vezes, colocando com Mach 1629 com a sua Shikai e Mach 16.292 com a sua Bankai, alcançando assustadores Mach 162.920 com a máscara Hollow, ou, para fins mais práticos, 0,18% da velocidade da luz. À beira de ser derrotado, o Hollow interior de Ichigo veio à tona e, em uma explosão de poder, começou a massacrar Byakuya, quase o matando no processo. Não fosse o próprio Ichigo conseguir recuperar o controle do seu corpo, Byakuya teria morrido sem dificuldade alguma. Depois disso, ambos colocaram tudo em um último ataque, o definitivo, sendo Ichigo vencedor dessa disputa. Ichigo então termina o arco da Soul Society no nível País com velocidades massivamente hipersônicas Plus. Nesta saga, Ichigo teve diversos combates com 2 personagens em específico, Grimmjow e Ulquiorra, com os quais, no que viria a ser o primeiro ato do evento, amplificou seus poderes inatos de maneira progressiva em cada luta. Em seu primeiro encontro com Grimmjow, Ichigo era muito inferior ao Sexta Espada, com este podendo parar a lâmina de sua Zanpakuto entre as suas mãos nuas e desferir diversos golpes que o deixavam feridas visivelmente graves. Inclusive um Getsuga Tensho, a queima-roupa, não lhe deixou mais do que uma cicatriz, com a luta sendo interrompida pelo Capitão Touzen antes do Grimmjow liberar sua espada. Ichigo passou pelos eventos do Byakuya e tudo que ele passou até chegar na luta com o Grimmjow fez com que ao menos ele tenha duplicado seu poder, indo para 384 gigatons de TNT na sua Shikai e 3,84 teratons de TNT. O Getsuga Tensho na Bankai tem uma coloração negra, sendo mais forte do que o Getsuga Tensho base, então eu o daria um multiplicador de 4 vezes. Grimmjow, por resistir a esse Getsuga Tensho, deve ser ao menos o dobro desse poder, indo para aproximadamente 30 teratons de TNT. Em sua segunda luta, Ichigo demonstrou claras melhorias após o treinamento para controlar seus poderes de Hollow, ao ponto de suportar um Zero a queima-roupa de Grimmjow, algo impensável para ele em seu primeiro encontro. Podemos assumir que a rolificação concede a Ichigo um poder comparável à sua Bankai, visto como demonstra superioridade com o que dominava anteriormente o Sexta Espada. Isso se torna ainda mais evidente no Ekumundo, onde apesar de Ichigo utilizar sua Bankai, tinha dificuldades para enfrentar este oponente completamente random que vem na tela. No entanto, ao ativar a máscara por alguns breves instantes, conseguiu derrotá-lo de um one-shot. No obstante,
Dito aumento só se mantinha por alguns minutos e uma vez que a máscara se quebrava, Ichigo voltava a ficar em desvantagem frente a Grimmjow. Antes de seu terceiro e último combate, a sequência foi detida por Ulquiorra, sendo este o primeiro confronto que ele tem com Ichigo. De início, o Quarta Espada se defendeu facilmente com as mãos nuas dos ataques de um Ichigo com Bankai e com a Máscara Hollow, tendo feridas leves. Consequentemente, resistiu a uma investida que o fez atravessar vários pilares. Finalmente, um Getsuga Tensho que o forçou a utilizar as suas mãos para se cobrir, mas mesmo assim, o ataque fez menos do que rasgar um pouco da roupa de Ulquiorra, para logo depois o Quarta Espada atravessar o seu peito, o deixando semi-morto no chão. Retomando a sequência de combates contra Grimmjow, em seu terceiro e último duelo ambos estavam bastante igualados. A Bankai demonstrou muito mais resistência contra o Sexto Espada, parando ataques casuais e lutando em igualdade física por muito tempo, até que deixaram de brincadeira e recorreram às suas formas mais fortes, a rolificação contra a liberação de Grimmjow. O combate seguiu de uma forma igualada, com ambos trocando golpes potentes um no outro, até que Ichigo tomou a ofensiva e derrubou Grimmjow em um ataque direto, finalizando com apenas um golpe. Fica claro que Ichigo esse tempo todo estava se segurando contra Grimmjow, porque Orihime estava assustada. Ichigo é 7,5 vezes mais forte que o Grimmjow base, indo para 225 teratons de TNT. Grimmjow Resurrection multiplica seus 30 teratons por 10, indo para 300 teratons. Ichigo, por sua vez, com a Máscara Hollow, vai para 2,25 petatons. O segundo e também último combate com o Ulquiorra foi mais do mesmo. Vejo que é comum na fandom acreditar que essa luta, apenas em sua Bankai, Ichigo estava de igual para igual com o Ulquiorra base. Isso porque ele era capaz de esquivar e reagir aos ataques de Ulquiorra, pôde aguentar um Zero básico do mesmo, e inclusive ao conectar um corte conseguiu arranhar o seu hierro, mas isso era porque, como disse Ulquiorra, ele tinha se rebaixado a lutar ao nível do Ichigo, ou seja, estava se contendo ao enfrentá-lo. É por isso que, após dizer essas palavras, o Ichigo já nem sequer consegue reagir aos ataques do Ulquiorra, e é facilmente superado em velocidade pelo Espada, precisando ser defendido pelo Orihime. A diferença entre ambos nessa parte da luta no final era tanto que, mesmo de Ichigo manter um Getsuga Tensho carregado para atacar o Ulquiorra com maior força, este último podia dissipar os seus ataques como se não fossem nada. Em todo caso, mais tarde, Ichigo finalmente decide utilizar a sua Máscara Hollow, e ao atacar o Ulquiorra com Getsuga, este último consegue bloquear o ataque com uma única mão. No entanto, Ichigo consegue trincar um pouco a Zanpakuto de Ulquiorra, por isso o ideal teria sido que ele se defendesse utilizando ambas as mãos. Outra coisa que eu quero destacar, que sempre se tende a discutir, é se esse Ichigo é superior ao Ichigo da sua luta contra o Grimmjow ou ao que combateu o Ulquiorra no seu primeiro confronto. Mas na verdade, Ichigo nunca muda o seu poder durante essa parte do arco, principalmente pelo fato de que o Grimmjow não obrigou o Ichigo a evoluir. Ichigo desde o início do combate era muito superior ao Grimmjow. A única mudança real que sim podemos destacar é o fato de que a Máscara Hollow agora possui uma duração maior. E com isso eu quero dizer que o Ulquiorra base é infinitamente superior ao Grimmjow com a Resurrection e também ao Noitra com a Resurrection. Essa é a distância de 3 níveis de espada e nós nem estamos falando da última etapa do Ulquiorra, estamos falando apenas do Ulquiorra base. O Ulquiorra lança um Zero comum no Ichigo e este consegue aguentar. Por isso, o Ulquiorra rapidamente se afasta usando o Sonido, buscando levar a luta para o teto de Las Noches, já que, como dizia Marquinhos, sendo assim, em um único instante, o Ulquiorra aparece na frente de Ichigo para atacá-lo. Este último instintivamente se defende utilizando o Getsuga, sendo que, pelas palavras de Ulquiorra, se Ichigo não tivesse feito, teria morrido. Posteriormente, Ulquiorra perfura o ombro de Ichigo, arremessando a sua
Luz de la Luna e se aproxima velozmente dele para pressioná-lo com a sua força, ao mesmo tempo que o incitava a atacá-lo com um Getsuga Tensho com toda a sua potência, coisa que Ichigo faz, mas esse Getsuga não é nada para o Kyoha, que o para com a mão nua, para posteriormente atacar Ichigo com Oscuras, que o deixa bastante machucado. No entanto, mesmo com a diferença absurda de poder que havia entre ambos, Ichigo continua com a sua vontade de enfrentar o Kyoha, o que faz com que este último libere a sua segunda etapa e dessa vez continue usando o Ichigo de capacho até que na frente de Orihime decide o matar de uma vez com Zero a queima-roupa. Mas isto faz com que White tome o controle do corpo. Ao ver isso, o Kyoha ataca Ichigo novamente com um Oscuras, mas este último apenas com um Zero comum da sua parte é capaz de ofuscar por completo o Zero de Kyoha. Posteriormente, aproximando-se de Kyoha com um sonido e puramente na base da força bruta, é capaz de arrancar um braço dele. O Kyoha após isso se afasta de Ichigo regenerando o braço arrancado e preparando a sua lança de relâmpago, a qual arremessa contra o Ichigo, mas erra. Enquanto preparava outra lança, Ichigo se desloca novamente para perto de Kyoha, arremessando contra ele o seu próprio braço arrancado e posteriormente segurando a lança de relâmpago com a mão nua e a destruindo em seu peito. O Kyoha foi capaz de reagir aos golpes de Ichigo com a Hollow Mask ainda na sua forma base, então deve ser ao menos um pouco mais rápido do que esse Ichigo. Esse Ichigo era por sua vez mais rápido que o Green Joe, que na sua Resurrection era 10 vezes mais rápido do que a sua velocidade base, colocando como 1,2% da velocidade da luz. Considerando que ele anteriormente era apenas um pouco mais lento que o Greenjaw usando apenas a Bankai, eu coloco o Ichigo Bankai com 0,9% da velocidade da luz e o Ichigo Hollow Mask 9% da velocidade da luz, e o Kyoha sendo 1,5 vezes mais rápido com a velocidade de 13,5% da velocidade da luz, superando essa na primeira etapa, sendo 1,35 vezes mais rápido do que a luz e 13,5 vezes mais rápido do que a luz na segunda etapa, com um poder destrutivo de 30 petatons na primeira etapa e na segunda 300 petatons, com 6 hexatons utilizando os Oscuras. Com a forma do Vasto Lorde, Ichigo sobrecarregou completamente a segunda etapa de Kyoha. O mero movimento de sua espada criava crateras e inclusive parou com suas próprias mãos um dos golpes mais potentes do Kyoha, a lança de relâmpago, ataque que gerou uma explosão visivelmente maior do que Las Noches, sendo a técnica mais forte do espada, sendo ao menos 2 vezes mais forte que o Grand Ray Zero, senão ele haveria atacado o Ichigo com o Grand Ray Zero, que é mais forte do que o Zero Oscuras. Então, se considerarmos que o Zero multiplique por 2 o poder base, o Zero Oscuras multiplicaria por 20 o poder base, e o Grand Ray Zero, por ser mais forte do que o Zero Oscuras, 40 vezes. E o Kyoha, ao preferir utilizar a lança de relâmpago em contraste com o Grand Ray Zero, coloca essa técnica ao menos 2 vezes mais forte do que o Grand Ray Zero, tendo um multiplicador de 80 vezes. Mas, mesmo assim, o Vasto Lorde foi capaz de ignorar completamente, conseguindo além disso blitzear o Kyoha. Surra que deu em Kyoha foi tão grande que anulou completamente a sua regeneração e, consequentemente, o matou. Ichigo termina o arco de invasão a Rancor e o Ecomundo com 96 hexatons, sendo nível lunar similar ao Zaraki da Guerra de 1000 anos, e FTL+, sendo 92,6 vezes mais rápido do que a luz. Posteriormente a este combate, o poder espiritual de Ichigo, mesmo em seu ponto mais baixo, já era igual ao de um capitão, proporcionalmente sendo muito mais poderoso em condições padrões, embora nem assim fosse rival para Aizen. Por isso teve que recorrer a um treinamento especial dentro do Dangai, um espaço-tempo desconectado do mundo. Mas antes de passarmos para o último ato dessas lutas, Ichigo teve um pequeno intervalo contra o Capitão Itimaru, onde pôde bloquear os ataques da sua espada que casualmente cortavam edifícios ao longo de toda a cidade de Karakura devido ao seu comprimento extremo. Enfim, agora, indo para a luta final, primeiro devemos saber quão forte era Aizen.
Aizen foi capaz de one-shotear a Haribel, porque não precisava mais dos espadas. Haribel até aguentaria um ataque casual de Aizen, inclusive tentaria atravessá-lo e matá-lo, mas devido a Kyoka Suigetsu, ela atacaria o ar e cairia perante um segundo ataque. É durante esta suposta luta que Aizen menciona que mesmo todos os espadas juntos eram inferiores a ele. Pouco tempo depois, Ichigo chegaria à falsa Karakura, aparecendo justo atrás de Aizen e o atacando com um Getsuga Tensho, ataque que Aizen pararia facilmente com um escudo de Kido. Assim, Ichigo ativaria sua Hollow Mask e lançaria outro Getsuga Tensho contra Aizen, o qual este esquivaria como se não fosse nada, aparecendo justamente atrás de Ichigo, posteriormente dando também a velocidade suficiente para aproximar dele e tocá-lo sem que este pudesse reagir. Aizen deve ser ao menos tão rápido quanto Ichigo Vasto Lord, e suas posteriores evoluções vão duplicar essa velocidade, porque eu não creio que o poder de Aizen aumente em proporção à sua velocidade, ou seja, os aumentos de poder não implicam necessariamente em aumentos de velocidade no caso da evolução de Aizen, por razões que eu vou dizer. O fato de que personagens muito mais fracos e especulativamente muito menos rápidos consigam acompanhar o Aizen faz com que, bem, ou todo mundo passa de 10 milhões de vezes a velocidade da luz no final, ficaria mais ou menos assim, ou simplesmente a velocidade de Aizen não escala com a sua força. O que faz mais sentido, já que Bleach não é como Dragon Ball, em que uns status acabam aumentando todos os outros por consequência. Já de início, os ataques de Kyoraku e Toshiro eram inúteis pela facilidade com que Aizen os esquivava. Aizen inclusive seria atacado em conjunto pela Bankai de Komamura e pelo Shikai de Love, mas com sua simples Seiatsu conseguiria desintegrar parte de ambas as armas. Posteriormente, Aizen em um instante apareceria na frente de Komamura e, com um ataque casual, partiria o seu braço junto de sua Zanpakuto. Komamura aguentaria a dor e tentaria atacar Aizen, mas seria inútil e, com mais um ataque, seria derrubado. Com essa mesma facilidade é que também cairiam Rojuro, Love e também Lisa. Em todo caso, posteriormente Soifon se lançaria contra Aizen, criando várias imagens residuais com sua velocidade, enquanto Toshiro congelava o braço de Aizen para evitar que ele pudesse mover, conseguindo assim que Soifon pudesse impactar com sua Sumebachi em Aizen e chegando a fazê-lo sangrar. No entanto, por sua vez, Kyoraku atravessaria Aizen pelas costas enquanto Toshiro se lançava contra Aizen, sendo que, com a ajuda da Sakanade de Shinji, conseguiria matar Aizen e atravessar o seu coração. No entanto, na realidade quem tinha sido atravessado era Momo, sendo tudo isso fruto da Kyoka Suigetsu de Aizen. É após isso que Yamamoto finalmente decidiria encarar Aizen em um combate direto. Sendo assim, Yamamoto tentaria atacar Aizen frontalmente, mas este último, com a Kyoka Suigetsu, enganaria e estaria na realidade atrás de Yamamoto, conseguindo dessa maneira apunhalá-lo. É aí que Yamamoto agarraria o braço de Aizen, seguro de que estava segurando o verdadeiro, e utilizaria o seu Enetsu Jigoku, uma técnica suicida com a qual planejava levar Aizen junto com ele, para assim assegurar a sua morte. Coisa que se veria interrompida por Wonder Ways, que selaria as chamas de Yamamoto graças ao seu extinguir. É aí que Aizen menciona que em uma luta direta, Yamamoto tem a vantagem. Isso seria graças a Ryujin Jaka, mas tenha em conta que quando Aizen diz que Yamamoto tem a vantagem, leve em conta só isso, a Zanpakuto de Yamamoto, que é o que lhe dá vantagem contra Aizen, visto que, como vimos, ambos estão fisicamente muito próximos, já que Aizen pode ferir Yamamoto com ataques de sua Zanpakuto, e ao mesmo tempo este último pôde manter Aizen agarrado e inclusive buscava se suicidar com ele só para assegurar esse combate, coisa que também é mencionada na novel Can't You Feel Your Own World. Após Yamamoto vencer o Wonder Ways, que as chamas já estavam contidas dentro dele ameaçariam explodir tudo, acabou fazendo com que Yamamoto tivesse que cobrir a explosão com seu próprio corpo, ficando à beira da morte.
Aizen se aproximaria sem pensar e Yamamoto o agarraria pela perna, sacrificando seu braço para utilizar um Hadou 96, com o qual, apesar de estar em péssimas condições, conseguiria ferir Aizen. Considerando que a Bankai de Yamamoto tem o poder do sol, vou colocar em média 500 ketatons, divididos por 10 da Shikai, 50 ketatons. Aizen, sendo inferior a Yamamoto, mas não tão longe, eu colocaria com uma potência de 10 ketatons. Aizen fugiria da explosão e Ichigo conseguiria interceptá-lo, conseguindo-lhe acertar um Getsuga Tensho, ferindo com o dito ataque. No entanto, isso aconteceu apenas pelo fator surpresa, visto que Aizen se esquivou facilmente do Getsuga e, em seguida, disse que esse seria o seu último momento de distração. Mais tarde, Aizen enfrentaria o pai de Ichigo, conseguindo aguentar seus golpes e se esquivar dos seus ataques, apesar de estar, segundo suas próprias palavras, no limite devido ao cansaço. No entanto, esse era o último empurrão que ele precisava para que o Hogyoku pudesse agir. O Hogyoku tem como poder principal realizar os desejos do seu mestre, como o que ele queria era ir além do que é ser um Shinigami e um Hollow. A Pérola começou aos poucos a aumentar suas habilidades de combate, e a prova da autorregeneração é quando recebeu um Getsuga do Ichigo a queima-roupa anteriormente e mostrou como a parte afetada do seu corpo começou a se curar sozinha, dando sinais de um início de imortalidade, mostrando novamente sua grande resistência ao dano físico quando tomou o ataque do Hadou 91 de Urahara. Aizen, em suas próprias palavras, diz que a este ponto começou a ultrapassar os seus velhos poderes, que sequer um Kido de nível 90 representa um perigo real para ele, conseguindo causar dano a Urahara com apenas uma mão, sem a necessidade de sua espada. Neste ponto, Aizen ainda era um Shinigami, mas já demonstrava habilidades maiores como uma semi-imortalidade. Seguinte forma de Aizen se apresenta justamente após receber um grande ataque de Urahara. Nela, toda a sua cabeça está coberta por uma máscara, possui olhos totalmente roxos e o Hogyoku está no centro do seu corpo. Desta forma, Aizen ficou ainda mais forte do que qualquer uma das suas formas anteriores. O ataque de Urahara, que era algo único criado por ele e que, segundo as palavras do próprio Aizen, poderiam ter derrotado qualquer Shinigami, incluindo o próprio Yamamoto, não conseguiram nem mesmo causar um grande dano ao próprio Aizen. Após derrotar Ishin, Urahara e Uruichi, a máscara de Aizen cai, mostrando a sua nova forma, desta vez com cabelos mais longos e olhos brancos com a íris roxa. Por fim, Sosuke Aizen tinha alcançado a tão desejada transcendência. Neste ponto, ele já não poderia mais ser considerado um Shinigami ou um Hollow. Para nós termos uma compreensão de quão mais forte ficou Aizen, devemos compreender que Ishin, que era um dos capitães mais fortes do seu tempo, sequer era capaz de sentir a Heiatsu de Aizen por conta da distância tão absurda que havia de Aizen para o próprio Ishin. A primeira coisa que vemos Aizen fazer é destruir o Kotsu do Dangai, algo que era praticamente impossível, afinal, o Kotsu não era uma criatura feita de Heiatsu e não poderia ser vencido normalmente através do Heiatsu. Mas esse raciocínio já não se aplicava a Aizen, que estava completamente além de qualquer poder conhecido até o momento. Quando chegou a Karakura, seu poder era tal que qualquer um que se aproximasse dele não teria uma alma presente, a alma dele seria completamente apagada. Mesma coisa acontecia com os próprios Shinigamis. Quando Rin o trai e tenta obter o Hogyoku, pode-se ver como parte do seu braço já não está lá de simplesmente entrar em contato com Aizen. Ele só pôde alcançar isso graças à sua proximidade com o ex-capitão do 5º Esquadrão, mas o fato é que Aizen estava esperando essa traição, e essa traição fez com que Aizen alcançasse o próximo nível da evolução. Ainda assim, esse Aizen, que é infinitamente mais forte do que o anterior, ainda não conseguia sentir a pressão espiritual do próprio Ichigo, inicialmente por acreditar que ele estava tão acima que Ichigo sequer era uma criatura em sua visão. Porém, a distância real era do Ichigo para com o Aizen. Ichigo estava tão acima que Aizen não podia sentir a sua própria energia. E então,
nós vemos como mesmo um Rado 90, utilizado com todos os encantamentos, não foi capaz de causar o mais mínimo dano ao Ichigo, que o rompeu com apenas uma mão. Após receber um ataque direto de Ichigo, algo acontece em Aizen, novamente aquele medo faz-se evoluir novamente, porque ele está diante de uma força que ele não consegue compreender. Entre o medo e a raiva ele evolui novamente. O cristal que estava na sua cabeça se agiganta e ele se transforma em uma criatura muito mais parecida com o monstro do que com a divindade que ele buscava emular. Sua cara se parte ao meio, mostrando um rosto negro, com olhos brancos e dentes pontiagudos, com um terceiro olho no meio da sua testa. Seu braço direito está completamente fundido com a sua Zanpakuto em uma tentativa de emular o que o próprio Ichigo fez, e nessa forma Aizen consegue algo muito similar. Ele fez com que um de seus seros, que provavelmente era ainda mais forte do que qualquer uma das técnicas até agora demonstradas, conseguiu fazer com que o braço direito de Ichigo ficasse completamente inutilizado. Mas ainda assim, Aizen era incapaz de sentir qualquer energia vindo de Ichigo por conta da sua próxima transformação. Ichigo finalmente ativa o Getsuga Tensho final, e Aizen por fim se dá conta de que não é que Ichigo seja fraco, mas todo o contrário, ele é forte demais para sentir a sua pressão espiritual. Mesmo quando ele se vê como uma criatura de 3 dimensões que não é capaz de interagir com as de 2 dimensões, Ichigo estava na 4ª dimensão, algo que Aizen, com o Hogyoku e infinitas evoluções, jamais poderia alcançar. Considerando a progressão das formas de Aizen, sua primeira evolução aplicou um salto inicial bastante modesto comparado às anteriores, ao multiplicar seu poder base em 5 vezes, passando de 10 Quetatons para 50 Quetatons. A partir daí, como cada evolução o tornava progressivamente mais intocável a ponto da segunda forma resistir sem um único arranhão a ataques que são capazes de matar o próprio Yamamoto, Hogyoku passou a operar com multiplicadores constantes de 10 vezes. Dessa forma, Aizen atingiu 500 Quetatons, e na segunda evolução, 5.000, na terceira, 1,2 Foi, e ele pôde disparar um Rado 90 elevado a 72 Foi, patamar que rivaliza com a reserva contida do Ichigo Dangai e com a sua própria forma monstro, ambas estimadas em 540 Foi. O verdadeiro abismo entre eles, contudo, manifestou-se na capacidade total de combate. Enquanto o Zero da forma monstro atingia 64,8 kFoi, Ichigo, lutando a sério, saltava para 259, culminava no ápice destrutivo do Getsuga Tensho final, que, praticamente por ser tão além do que o Aizen poderia evoluir, é ao menos 1000 vezes mais forte do que o próprio Ichigo Dangai, que era ao menos 3 vezes mais forte do que esse Aizen monstro. No quesito velocidade, a escala de Aizen segue uma progressão bem clara, partindo de sua forma base, que já se movia a 92,6 vezes a velocidade da luz, para 185,2 vezes, na segunda forma 370, na terceira 740 e a quarta 1481. Contudo, essa aceleração exponencial ainda se mostrou insuficiente perante o patamar atingido por Ichigo no seu estado Dangai. A partir do ápice do seu treinamento, Ichigo se emparelhou à forma monstra de Aizen, a ambos atingindo a incrível marca de 10.163 vezes a velocidade da luz. A disparidade definitiva, no entanto, veio com a execução do Mugetsu. A liberação final do Getsuga Tensho transcendeu completamente o ritmo do combate, ao atingir uma velocidade colossal de 10.163.776 vezes a velocidade da luz, cortando o espaço e a existência de Aizen antes que o mesmo pudesse ter qualquer reação possível. Ichigo termina o pré-time skip como nível Sistema Solar e MFTL+. Eu não vou falar muito sobre o arco dos Fullbringers, porque eu considero o Ichigo desse arco praticamente um personagem diferente que merece uma análise própria, mas depois do arco da Guerra dos 1000 Anos, Ichigo se enfrenta a Yhwach, mas Yhwach é tão superior que faz com que a espada de Ichigo seja quebrada. Depois dessa luta, Ichigo foi recrutado pelo Esquadrão Zero para treinar, e
Decorrência desse treinamento, Ichigo soube das suas verdadeiras origens, que a pessoa em seu interior que se chamava Zangetsu era na realidade a manifestação do seu poder como Quincy e que sua Zanpakuto é em si o seu Hollow interior. Com isso, Ichigo despertou seu verdadeiro poder adormecido que esteve selado esse tempo todo. Ele travaria uma segunda luta contra Yhwach após este recuperar a totalidade de seus poderes e usar uma técnica que permite ao Rei Quincy absorver a energia dos outros Quincy's para se fortalecer. Yhwach já tinha derrotado Ichibei, o Shinigami mais poderoso do mundo, e também capitão da Divisão Zero. Como efeito colateral, de alguma maneira, o despertar de Yhwach também fez com que a Guarda de Elite conseguisse libertar parcialmente a Bankai de Segimaru. O próprio Yhwach diz que Ichigo recuperou os poderes originais de quando ele derrotou o Aizen, demonstrando que a True Shikai é inclusive mais forte do que o próprio poder do Mugetsu, colocando ao menos 2 vezes mais forte do que esse poder. Porém, Yhwach não iria permitir que Ichigo utilizasse sua Bankai, já que ao ver a sua Bankai através do All Might, viu como Ichigo derrotaria muito facilmente, ou seja, ele reconhece que Ichigo seria capaz de one-shoteá-lo, fazendo com que Ichigo com a sua Bankai seja ao menos 7,5 vezes mais forte do que o próprio Yhwach. No quesito velocidade, o Horn of Salvation deve ser ao menos 1 milhão de vezes mais rápido do que a luz. Já em capacidade destrutiva, Ichigo encerra a série partindo de 518 Megafoes no True Shikai para 5,18 Gigafoe com a True Bankai e 51,8 Gigafoe na forma Horn of Salvation. O ápice de seu rendimento ofensivo se consolida com o Zero Crescente, uma mistura do Gran Zero com o Getsuga Tensho, que alcança impressionantes 8,288 terafoe de TNT. Por fim, considerando Ichigo já na sua fase adulta, pós-time skip e pai, ele deve ter ao menos triplicado o poder em relação à sua versão jovem, escalando para ao menos 1,5 Gigafoe, para 15,54 Gigafoe e 155 Gigafoe, até atingir 24,864 Terafoe via o Zero Crescente, o colocando como multissistema solar e MFTL+. Inteligência. Ichigo não possui uma inteligência muito acima da média, mas considerando que ele conseguiu finalizar a escola, ele tá na média. QI em combate. Ichigo não se destaca muito em QI de combate. Ichigo vence seus combates mais na força bruta do que no engenho e na estratégia. Alcance. Ao menos alguns quilômetros com o Getsuga Tensho. Stamina. Pode ficar horas lutando sem se cansar, com a máscara Hollow apenas 5 minutos. Após isso, na sua forma True Shikai, por tempo indeterminado. Hacks, características físicas sobre-humanas, fisiologia da alma, nível alto, interação não física, manipulação da luz, purificação, artes marciais, desenvolvimento acelerado, aura, poder da fúria, nulificação de hacks, em Bleach, assim como Dragon Ball, se você for massivamente mais forte do que o seu adversário, nenhum hacks dele vai funcionar em você, então sim, o Ichigo venceria o Gojo. E etc, etc, etc. Ele tem uma coleção de anti-hacks, mas eu não acho muito interessante ficar mencionando anti-hacks por anti-hacks, porque basta você saber que o Heiatsu pode anular o hacks, e com isso nós encerramos a nossa análise a respeito do Ichigo. Agora vamos comparar com outros personagens que analisamos aqui no canal. E bem, como não analisamos ainda outros personagens, vamos comparar com o único que analisamos até agora, o Goku do Dragon Ball Clássico. Em termos de velocidade, esse Ichigo do final Dragon Ball Clássico pode blitzear o Ichigo com uma certa tranquilidade. Porém, em poder destrutivo, resistência, mesmo os dois sendo do nível Sistema Solar em base, a distância entre Goku e Ichigo no nível Sistema Solar é enorme, superando por muito o necessário para dar um one-shot. A questão é que Ichigo não conseguiria acertar, a não ser, claro, que nós estivéssemos falando ou da sua versão Mugetsu,
ou com a True Shikai com Horn of Salvation. Nesse caso, a velocidade se igualaria mais, e dessa forma, Ichigo seria o vencedor, colocando o Ichigo agora como top 1 da nossa tabela aqui do canal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva e eu não preciso falar a respeito disso, certo? Bem, nos vemos nos próximos vídeos e eu peço desculpas pela demora que tivemos para chegar até aqui.